e ela, que é uma profissional que está há bastante tempo no mercado, embora não pareça, mas está já há algum tempinho no mercado, vem nos falar um pouco sobre o Dia Nacional da Voz, que é comemorado no Brasil como um alerta que se faz, uma chamada de atenção para as questões da prevenção para uma voz mais saudável, e é comemorado no dia 16 de abril, que foi ontem. Então hoje, muito próprio a gente trazer aqui a doutora Luísa Flora. Doutora Luísa, qual a importância de realmente se lembrar o Dia Nacional da Voz? Olá pessoal, tudo bem? Obrigada, Cassiano, por estar aqui hoje. O Dia Mundial da Voz é um dia muito importante que já vem sendo divulgado há um tempão. Porque as doenças vocais, elas estão aí, elas precisam ser chamadas à atenção. Existem doenças muito sérias na voz, além de patologias simples como calos, cistos, mas como câncer de laringe. E esse tem um índice muito grande aqui no Brasil. Então, comemorar o Dia Mundial da Voz, o cuidado ao Dia Mundial da Voz é muito importante para chamar a atenção de toda a população sobre a importância e os cuidados da voz. Certo, então eu estava errado, viu, pessoal? Eu estava dizendo o Dia Nacional da Voz, é o Dia Mundial da Voz. Desculpa, doutora, mas imagina. É assim mesmo. E me diga uma coisa, quais as principais ocorrências, digamos assim, as principais fragilidades que a senhora tem examinado ao longo desse tempo que atua como fonoaudióloga? Dentro das ocorrências, o que mais é comum acontecer são os famosos calos de prega vocal, que são espessamentos que acontecem na mucosa da prega vocal, que geram uma rouquidão, que pode ser muito desagradável ao profissional da voz. Essa rouquidão, toda rouquidão preocupa? Toda rouquidão quer sinalizar algum problema mais sério? Geralmente, quando ela está acompanhada a algum tipo de patologia, tipo uma gripe, uma virose, algum problema de garganta, ela é esperada. Porém, se essa rouquidão ela passa para mais de 15 dias, acontece dela de ter uma questão mais patológica. Então, é sempre bom estar de olho para investigar o porquê dessa rouquidão estar persistindo aí. Que outros sinais, doutora, a gente pode ter aí em relação a que a voz está avisando que precisa de mais cuidados? Geralmente na voz, o que chama mais atenção, Cassiano, é a rouquidão, certo? Mas falhas na voz também devem estar sempre atenta a falhas na voz, engasgos, certo? Tosse frequente, isso são indícios de que alguma coisa a nível de laringe pode não estar funcionando bem. Ou seja, qualquer sintoma desse, a pessoa vai e procura atendimento especializado. Isso, é sempre importante a gente ter o acompanhamento do otorrinolaringologista, que é o médico responsável pelo tratamento de ouvido, nariz e garganta, e também a orientação de um fonoaudiólogo, neste caso, especialista em voz. Bom, então nesse caso é preciso primeiro aí um diagnóstico, talvez médico, sim, e que irá também indicar qual é a fisioterapia necessária e que o fonoaudiólogo vai discutindo com o médico, identificar o que é que aquele paciente precisa para resolver qualquer problema da voz? Exatamente, é um trabalho em conjunto. A parte médica ele vai determinar qual a necessidade clínica e o fonoaudiólogo entra com a parte da fonoterapia para tratamento e reabilitação das necessidades específicas. Doutora Luísa Flora, atende onde? Eu atendo na clínica Ecocardio, que fica na Rua Divinópolis, em Neópolis. Rua Divinópolis, isso, em Neópolis. Em Neópolis. Zona sul de Natal. Isso. E as pessoas podem localizar a doutora Luísa Flora pelas redes sociais ou só indo na clínica? Em ambos. Na rede social, posso falar? Pode, claro. @LuisaFloraDeLira, _fono, no telefone 99953-6776, ou pelo telefone e também pelas redes sociais da Ecocardio, @Ecocardio, e o telefone é 3207-1111. 3207-1111. Diretor, eu queria se a gente tivesse o celular aí, que é mais fácil identificar o celular, porque pode mandar o WhatsApp, né, pode inclusive, também. Da doutora Luísa Flora, se a gente tiver como colocar, para dar sequência à entrevista, eu acho muito interessante. Mas me diga uma coisa, quanto tempo de experiência trabalhando com a voz? Eu já estou trabalhando com voz desde que eu me formei, em 2003, já tem 20 anos aí, trabalhando e cuidando das vozes das pessoas, com muito carinho, graças a Deus. Desde? 2003. 2003, 20 anos já. 20 anos.
passou já por uma série de situações, né? A gente já teve algumas situações bem interessantes. Doutora Luísa Flora, agora a gente está caminhando aí para o final dessa entrevista, mas aí antes da gente chegar no final eu quero uns aconselhamentos. Eu acho que é interessante a gente partir para aconselhar as pessoas como é que elas devem fazer para manter a voz saudável e se surgir algum problema, qual é o primeiro passo? Certo. Você nem me perguntou... Só um minuto, só para agradecer ao diretor, o telefone está ali, está correto, né? Aqui embaixo da gente. 991422738. É o da clínica. É o da clínica. É o WhatsApp da clínica. O WhatsApp da clínica. Tem algum problema de voz, doutora Luísa Flora, através desse WhatsApp aí. Isso. Vamos lá, vamos voltar. Eu atrapalhei sua resposta, não? Então, vamos lá. Em relação à questão das condutas, para a gente saber como cuidar, antes que você até já perguntar, tem algum exercício que a gente pode fazer? Exercício sempre é uma coisa muito individual. Específica, não? Específico, demais. Mas cuidar da voz é uma coisa que pode ser feito tranquilamente. E é tão simples cuidar da voz, basta você procurar ter sempre uma boa hidratação, comer frutas e verduras, manter uma alimentação sadia e saudável, evitar ao máximo possível excessos etílicos e tabagismo, manter a atividade física em dia também. E, óbvio, estar sempre indo ao médico. Do jeito que você vai no oftalmologista para ver como sua voz está, se você usa a sua voz em demasia, vá ao otorrino. Procure também fazer um exame, ver como é que está a sua qualidade, a sua estrutura vocal. E a qualquer sintoma e sinal de alguma coisa que fora do seu padrão, a rouquidão geralmente é o primeiro sinal, ou então a tosse, os engasgos, vai ao otorrino, procura para saber como é que fazer um exame, que é a laringoscopia, para ver como é que você está. Cuidar da voz é cuidar de si, porque voz é emoção, voz é o que nós somos, então a gente não pode deixar isso em segunda mão, tem que cuidar mesmo. Não pode ficar em segundo plano. Olha, muito interessantes essas dicas da doutora Luísa Flora, mas eu tenho mais uma perguntinha. A gente passou recentemente, ainda estamos saindo de uma situação muito complicada, estou falando da pandemia. Sim. E sempre se disse que um dos sintomas de que a pessoa poderia estar com a Covid-19 era a tosse seca. Então as pessoas passaram a cuidar mais da saúde vocal, passaram a olhar melhor o que é que existe na garganta, nas suas cordas vocais, porque isso poderia sim ser um indício de que a pessoa precisava de um médico urgente, não é isso? Isso é verdade, até porque a pandemia infelizmente trouxe sequelas e muitas dessas sequelas, por serem a Covid atingir a parte das nossas vias aéreas, ela levou realmente a atenção à laringe. Então tosse seca, isso incomodava muito e acabava levando as pessoas a ter muito desconforto a nível laríngeo. Se é que a gente pode dizer que teve um lado bom, foi pelo menos chamar a atenção das pessoas aos cuidados da voz e a entender que a sua laringe precisa de cuidados também. Doutora, eu descobri até que a gente tem uma tonsa palatina. A tonsila palatina, é verdade. É a nossa uva. Eu não sabia mais. Verdade. Acabei descobrindo porque fiquei acompanhando melhor tudo que acontecia com a minha voz, com a minha garganta. Até a questão de você engolir alimentos ou mastigar os alimentos, ou seja, fazendo tudo para ter mais atenção a cada movimento que você faz usando, isso, tanto a garganta para se alimentar, como aquilo que influencia na voz. Achei muito interessante isso. Sim, é uma estrutura lindíssima, eu sou suspeita para falar. Doutora, mais algum recadinho agora no final da entrevista? Não, só agradecer mais uma vez a todos, né, a oportunidade de estar aqui falando de algo que eu sempre amo, que é falar sobre voz, e dizer a todos que tenham cuidado com a voz. Problemas vocais realmente são muito sérios, as consequências e sequelas elas são bem consideráveis, então cuide da voz, cuide da sua saúde como um todo, que é importante. Ok. Estou bem satisfeito, viu, com essa entrevista, com esses esclarecimentos da doutora Luísa Flora, fonoaudióloga, que tem um trabalho já há 20 anos aí atendendo pacientes específicos e um conhecimento que a gente percebeu aí que não é superficial, conhecimento muito bom. Obrigada. Muito obrigado, Luísa Flora. Eu que agradeço, Cassiano, sempre. Ok, muito obrigado mesmo e vamos a um breve, rápido intervalo comercial, diretor. Voltamos daqui a pouquinho.